de debelar a moléstia. A outra notícia que está aqui na Folha de São Paulo: Israel convoca embaixador do Brasil após a fala de Lula. Está aqui, ó. Uma fala que entristece o país, mais que entristece, envergonha o país. Ó, valor: Lula compara ação em Gaza ao Holocausto e abre crise com Israel. Estadão: Lula compara a ação de Gaza com o Holocausto. Ao Holocausto, Israel convoca embaixador. O Globo: Lula compara a guerra em Gaza ao Holocausto, Israel reage. Netanyahu diz que fala é vergonhosa e convoca embaixador brasileiro em Tel Aviv. O que a gente pode dizer quando um presidente da República de um país que pretende ser democrático, que abriga multirraças, multirreligiões, faz uma declaração imbecil, idiota, burra dessas, comprometedora para o país? Lula, mais uma vez, se esconde atrás da sua ignorância e agora faz uma declaração simplesmente antissemita, uma declaração antijudaica da boca de um presidente da República, do país que bateu o martelo para a criação do Estado de Israel. Aí virão as desculpas. O fato é que Lula se esconde e soma ignorância à petulância. É um erro gravíssimo de política internacional. Mas há antecedentes, E aí você consegue destrinchar, né, o antissemitismo de Lula. Como, em 1975, ele era ainda um metalúrgico, ele deu uma entrevista à revista Playboy, onde declarou, está lá escrito, é um diálogo com o repórter, perguntas e respostas, que era admirador de Hitler. Depois ele disse, piora, dizendo que não admirava as ideias de Hitler, mas a força, a maneira como ele agia, o poder decisório. Admirador de Hitler, antissemita, grotesco, né? Se esconde atrás da própria ignorância, eu insisto. Não tem direito de ignorar a história. Um presidente da República, quando fala em nome de seu país. E o Brasil não é o país que habita as falas de Lula. Por mais de uma vez, Lula cometeu gafes incríveis, mas esta é insuperável. Ele não coloca a diferença entre o que acontece em Gaza com o Holocausto. Ele compara, ele junta. O Holocausto foi uma série de mortes industrializadas por Hitler. Hitler decidiu aniquilar o povo judeu. Por quê? Simplesmente porque era composto por judeus. Simplesmente para massacrar judeus. Essa guerra em Gaza, que realmente não merece nenhum elogio, que realmente tem feito vítimas,
que tem opiniões diversas, inclusive contra o que Netanyahu está fazendo, não tem nada, absolutamente nada, a ver com o Holocausto que ceifou 6 milhões de seres humanos apenas por serem judeus. Presidente Lula marcou um gol contra, como ele gosta de falar em linguagem de futebol, né, numa tentativa de fazer uma crítica a Israel. Ele, como disse o premier Netanyahu, passou mesmo a linha vermelha, excedeu-se na sua enorme, gigantesca ignorância antissemita, ignorância que não pode ser invocada quando um presidente da República faz uma declaração de caráter internacional. Hoje, o embaixador de Israel deverá, ele foi convocado, conversar, que é uma reprimenda, com o ministro de Relações Exteriores de Israel. Acontece que, ante a dor provocada por esse episódio extremamente nojento, o governo israelense vai receber o embaixador de Israel, não no Ministério das Relações Exteriores, o embaixador do Brasil em Israel, não no Ministério de Relações Exteriores, mas no Museu do Holocausto, o chamado Yad Vashem, que tenta preservar a memória de 6 milhões de judeus mortos por ordem, por decisão de Hitler. Esse que o presidente Lula diz admirar. Isso não pode ser desmentido, está escrito, nunca foi desmentido. Hitler sempre foi admirado por Lula. Lula tem uma alma manchada pelo antissemitismo, pelo racismo brutal que muitas vezes, como agora, renasce das cinzas de suas vítimas. O presidente Lula realmente cometeu um ato, eu não vou dizer que é uma gafe, porque é uma decisão dele, obedece a uma linha de pensamento, cometeu uma ação imperdoável, de uma gravidade extrema. De quem se acopla ao mundo da barbaridade, se acopla a China, se acopla a Rússia, é caudatário das decisões da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, conduz o Brasil para esse time de autoritários que não tem nenhuma relação com a democracia. Mas Lula fez uma declaração que é uma tentativa de escapar, né, de uma análise melhor sobre o que aconteceu com o grande adversário de Putin, cuja morte numa cadeia no Ártico, numa região inóspita da Rússia, leva todas as suspeitas de ter sido assassinado. Como foram assassinados outros adversários de Putin. Qual foi a saída de Lula pela tangente? Ele diz que os fatos precisam ser analisados, tudo precisa ser investigado. Ele diz isso como se nós estivéssemos na Suécia, na Dinamarca, na Suíça. Estamos olhando para a Rússia autoritária nas mãos de Putin, que sonha com uma Europa unida de Vladivostok até Lisboa nas suas mãos. Estas são as companhias
de Lula, o autoritarismo, a falta de democracia, né? O distanciamento dos Estados Unidos e dos países democráticos da Europa. Estados Unidos e países democráticos têm defeitos, mas nada parecido com a ditadura de Hitler, que ele admira, não a ditadura, mas ele admira o próprio Hitler, e o que acontece na Europa, o que acontece com Putin. Ele e seus acólitos agora dizem que que ele defendeu a Ucrânia nos ataques. Ele defendeu sutilmente, não pronunciou o nome da Rússia como invasora da Ucrânia. E, para coroar, quem cumprimentou Lula e quem o apoiou nessa infelicíssima manifestação? O Hamas. Ele recebeu os aplausos do Hamas. O Hamas, que ele critica, como critica agora Israel, critica suavemente, muitas vezes fala de Israel e das vítimas, infelizmente, que ocorrem em território de Gaza, esquecendo-se de mencionar o terrorismo, o direito de defesa que Israel tem de exterminar o terrorismo do Hamas, que covardemente invadiu terras israelenses, matando mais de 1.000 pessoas e sequestrando pessoas que ainda estão nas mãos do terrorismo. Ao presidente Lula, com todo o respeito, meus pêsames. Desculpe hoje a Folha de São Paulo está comemorando 102 anos, está lançando em editorial uma Folha em Defesa da Energia Limpa. O editorial chama-se O Imperativo da Energia Limpa e tem a seguinte ementa: reduzir emissão de carbono é o único meio de evitar desastre planetário. Folha inicia campanha por transição energética. Eu quero lembrar que dirigi a redação da Folha, tive a honra de dirigir a redação da Folha durante 8 anos, tendo trabalhado no jornal 15 anos. Então, nesse trabalho da Folha, que chegou a ser o maior jornal do país, existe um pouco da alma, um pouco do espírito e um pouco da energia deste velho jornalista. Então eu queria saudar, como saúdo sempre o Estadão, o Globo, quero saudar a Folha com essa ressalva, com esse ressalto de que há um pedaço de mim dentro deste jornal. Tem um pulmão que cheira a tinta das impressoras que giravam naquele tempo na Rua Barão de Limeira, no centro de São Paulo, que hoje abriga as redações, mas naquela época abrigava também as máquinas impressoras da Folha. Folha faz 103 anos, eu falei 102, são 103 anos, e adota slogan pela transição verde. Aqui está. Ao completar hoje 103 anos, a Folha lança uma campanha pela expansão da energia limpa no Brasil, destaca no slogan do jornal, destacada no slogan do jornal. Seminários e colunas debaterão o tema e a cobertura mais extensa mobilizará as equipes de São Paulo, Brasília e Rio. Daí a Folha com uma campanha meritória num momento tão difícil para o planeta. E estamos, acho que no 6º dia das buscas dos 2 criminosos que conseguiram fugir desse presídio
de insegurança máxima, né, mantido pelo governo federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ontem nós vimos nos jornais, o Fantástico mostrou a cela por dentro. Não é não é uma luz colocada no teto, sim uma parede. E havia relatórios que a Globo revela, né, demonstrando o perigo dessa parede. Demonstrando o perigo dessa parede. O Lula coloca suspeitas sobre qualquer pessoa dentro que possa ter colaborado com os bandidos. Já o ministro que esteve lá, Lewandowski, esteve lá comandando as investigações, agora diz que tudo daqui para frente tudo será diferente. Você imagina que tem quase 200 câmeras do presídio e a maioria delas estava desativada. Há mais de 100 câmeras, 140, desativadas. E as que estavam funcionando projetavam uma imagem, uma porcaria de imagem. O presídio não tinha muros, não sei porquê, fez um engradado que parece um galinheiro, parece um... Como? Uma tela? Não, é um alambrado que, digno de um estádio de futebol. Eles arranjaram um alicate, claro, provavelmente do material que estava espalhado nos locais que estavam em reforma dentro do presídio, né? Agora vão ser construídos muros. Ninguém sabe explicar por que optaram pelo alambrado. Tem gente que coloca dúvidas. Talvez o muro fosse muito barato para as possibilidades de ganho, em termos de segurança, é claro, das empreiteiras que realizaram a obra. Tem uma série de defeitos, parece que foi feito por leigos, não especialistas em segurança, e lá tem 300 homens, um aparato bélico, um monte de soldados, polícias de vários estados, onde a governadora do Rio Grande do Norte também esteve lá. Agora, a captura dos bandidos decas, quer dizer, 2 bandidos escondidos supostamente numa mata em volta, invadiram uma casa, levaram celulares, estão fazendo o diabo com esse monte de... Quer dizer, além disso, essa vergonha de um gigantesco aparato policial militar não conseguir capturar esses 2 bandidos. E mais, eles estavam em celas diferentes, ninguém sabe como eles se comunicaram. Não é coincidência que os 2 saíram, né, cada um da sua sala, que eram as celas contíguas, e sem combinar, na mesma hora, no mesmo momento. Sabiam muito bem o que iam fazer. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha e expõe os intestinos da segurança pública deste governo. Não dá para pôr a culpa no Bolsonaro. Não dá para a culpa no Bolsonaro. Deixa eu ver. Estou virando aqui. Um artigo do Arnaldo Bloch. Lula ofende judeus que votaram nele. Um sentimento corre no coração de boa parte de nós. Virar a página em 2026. Aí tem um trecho do artigo do Arnaldo Bloch. Pode-se criticar Netanyahu sem que se ofenda a consciência de todo um povo e da própria humanidade, como Lula se esforça em fazer. Talvez sem se dar conta da crueldade que profere, o que ainda piora a situação, mas também lhe dá a chance de se corrigir.
Olha, você pode se corrigir de muita coisa, até dos seus erros mais graves. Todos nós temos erros. Mas de uma facada que chega ao coração das pessoas, quando você retira a faca, você não se corrige. As marcas de quem se salva permanecem. Vou mudar, vou virar a página. Eu vi uma declaração do Roberto Freire, um homem de esquerda, condenando veementemente a manifestação do Lula. Bolsonaro mira jogo de war em estratégia contra a esquerda nas capitais. PL quer eleger até 1.000 prefeitos pelo país, mas negocia alianças em grandes cidades e apoiará outros partidos em São Paulo, Natal e Porto Alegre. São as tentativas do Bolsonaro de emplacar na próxima eleição. Faltam 8 meses, bastante políticos ligados a ele, ou com tendências mais à direita, na política municipal, que acaba sendo uma política que acaba enfeixando alguns condutos que ajudam na futura eleição presidencial. Tem uma notícia interessante, que é o Aldo Rebelo tomando posse no cargo que tinha a Marta Suplicy de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo. Aldo Rebelo já foi presidente da Câmara, ministro da Defesa, embora tenha feito toda a sua carreira no PCdoB. Ele posa aqui ao lado do prefeito Ricardo Nunes, substituirá a Marta Suplicy. Aldo Rebelo, o ex-ministro, assume vaga de Marta Suplicy e marca mudanças com aceno a bolsonarismo e amplitude. Aí tem uma frase dele: era um movimento que promovia quebra-quebra, sabotagem da Copa. Não tenho como apoiar uma pessoa dessas. Em entrevista ao painel da Folha, ao refutar a possibilidade de apoio a Guilherme Boulos na eleição em São Paulo. Ninguém pode negar que Aldo Rebelo é um homem de esquerda, só que ele é honesto politicamente, né? Faz análise, sempre fez, né? Reconhece os defeitos da ideologia que ele admira, etc., etc. Marta Suplicy cita fascismo e faz crítica a alianças de Nunes. A Marta já foi, já voltou. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, fez menção ao fascismo ao criticar neste domingo as alianças do prefeito Ricardo Nunes com quem rompeu para ser vice de Guilherme Boulos. Eu pergunto a Marta: o antissemitismo tem alguma coisa a ver com o fascismo, Marta? Tem? O Lula tem alguma sintonia com o fascismo em admirar Hitler, esse monstro da história mundial? Agora a Folha da Paz tenta reabilitar legado olímpico como bandeira no Rio de Janeiro. Em ano eleitoral, o prefeito associa jogos com novas obras em área bolsonarista. São as obras velhas que ficaram lá, escolas que ficaram lá no passado, né? Todas atrasadas do tempo das Olimpíadas. Deixa eu ver. A Anatel investiga uso de programa que PF encontrou na ABIN. OAB aciona STF e PGR contra PF após exposição de diálogos. Exército apresenta estudo para defender veto às mulheres.
Que veto nada. As mulheres têm que participar das Forças Armadas de maneira igual aos homens, de maneira igual, inclusive nas frentes de combate. Essa visão torta de que mulher é mais fraca, isso é uma incrível bobagem. Com os armamentos modernos, mulher tem que participar igual. Inclusive as mulheres reivindicam igualdade, os homens têm que participar das Forças Armadas de maneira equânime. Muitos países adotam a mulher, né, adotam a força feminina nas frentes de batalha, pilotando aviões de combate, sem diferença nenhuma. E o país precisa delas. Aí chegamos, Lula, comparação de Israel em Gaza de Hitler e abre crise diplomática. Deputados bolsonaristas dizem que vão pedir impeachment por comentários sobre Tel Aviv. É demais, viu? É demais. Deixa eu ver. Relembre frases presidenciais sobre o conflito. Aí tem frases de Lula, que fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel. Reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar escalada no conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança. Realmente, o Lula condenou o terrorismo, mas não teve coragem de mencionar o rapaz. Não contornou para não falar em Hamas. Todo mundo condena o terrorismo e tem que dizer quem são os autores desse terrorismo. Aí diz assim, tem uma de 1º de dezembro. Como governante, ele, Netanyahu, é uma pessoa muito extremista, de extrema direita e com sensibilidade baixa em relação aos problemas do povo palestino. Ele pensa que os palestinos são pessoas de 3ª ou 4ª classe. Quando ele ataca Israel, ele esquece, não sei se de propósito, dos ataques e tudo isso. Navalny, o Lula saiu pela tangente também, dizendo que tem que esperar os resultados da análise, né, os resultados necroscópicos, para saber o que aconteceu com o Navalny, quando ele nem desconfia. Aí ele sai pela tangente para não mencionar o ditador Putin. Deixa eu ver quem hoje tomou cafezinho conosco. Vamos ver aqui quem tomou cafezinho conosco. Estou procurando aqui. Hoje quem preparou foi o Luiz. E a letra dele é boa porque é letra de forma, não tem os problemas que tem, porque vem tudo impresso aqui. Elaine Lopes, Algemiro Vargas, João Tonini, Líbia Arcoverde, Vera Natali, Ginevan Cirilo, Robson Oliveira, Lourdes Jesus, Hauser Galvão, Damião Júnior e Jacó Bassoni. Só tomou café pouca gente hoje, hein? Onde é que foi o resto do pessoal? Foi esperar o Lula no aeroporto? E essa viagem do Lula ao Egito e a Etiópia, que diz, nada, não aconteceu nada. Promoção pessoal do presidente. Pessoal, desculpe as tristezas do dia de hoje, espero estar com você amanhã, neste mesmo horário e nestas mesmas várias plataformas. Bom dia.